6. Bernardo e Antônio Cândido. Após longa e estafante viagem, presa de inquietação e amargura crescentes ante o impacto da notícia da tragédia, Antônio Cândido foi acometido. Logo chegou de sucessivas crises asmáticas que lhe puseram a vida por um fio. O encontro do jovem de complexão delicada e sua mãe enferma revestiu-se de cenas pungentes e dolorosas. A pobre senhora não se refizera do fundo golpe moral sofrido com a desencarnação do esposo e definhava a olhos vistos. Muito sensível, deixara-se impressionar lamentavelmente pela ocorrência funesta. Não lhe saíam da mente as lembranças lancinantes da visão do esposo transformado em pasta de carne e sangue, deformado que ele estuava de vida e arrogância. O imprevisto parecia um castigo divino. Bem o pressentira ela quando lhe rogara abandonasse a sorte aos fugitivos, apelo que redundara inútil, se não agravara a ira e os sentimentos mais grosseiros do marido. Toda a sua esperança se voltara então para o filho, distante, coração e alento da sua dorida existência. O organismo, porém, sofrido por vários anos de inenarrável saudade e de solidão interior, minado pelos inúmeros conflitos íntimos, deixava-se agora consumir como a palha devorada pela avidez da chama. Somente os olhos se mantinham acesos, conservando aquele brilho de amor com substância vitaliza, negando-se a apagar-se. Aos primeiros dias, quando da chegada do filho, as horas de pena e de saudade se encheram de recordações e lágrimas, entrelaçadas as mãos, como se os dois corações desejassem penetrar-se numa comunhão de alegria e dor, buscando apagar as impressões de horror que perduravam teimosamente. Na senzala, os escravos falavam a meia voz e os servos repetiam notícias algo desagradáveis. Narrava que ouviam os gritos do senhor pela fazenda e não poucos afirmavam tê-los visto desvairado a rastejar, corpo dilacerado e expressão de loucura estampada na face deformada. Com o agravamento do estado de saúde de Antônio Cândido, o médico fora convidado a estabelecer-se ali a fim de assisti-lo nas duras crises da asma que lhe angustiava o corpo débil, confrangendo a alma, vê-lo em asfixia lenta e tormentosa, sob o latego de justa reparação que a lei impusera a um infrator que no passado debandara do corpo pelo espaço do suicídio. Na alcova, Dona Maria Amélia, exaurida, padece e no quarto do rapaz o corpo debilitado do filho estertora. O fantasma do sofrimento reunira ali suas roupagens e se albergara triunfante na herdade florescente e rica, onde, no entanto, era escasso o pão da paz e pouca água da alegria. O tempo é, no entanto, um inexorável enxugador de lágrimas. Lentamente, a juventude reagiu no herdeiro dos Aragão e Souza, e às proximidades do Natal já se encontrava refeito, mais disposto, acostumado ao duro lance, cujas consequências não se apagariam de todo na sua vida. Conquanto melhorada, Dona Maria Amélia não tinha permissão do médico para abandonar o leito, vítima que se encontrava de sério distúrbio cardíaco, devendo resguardar-se de esforços desnecessários a fim de ter a vida alongada. O tio Casimiro, que assumira ambiciosamente a direção da propriedade desde a desencarnação do cunhado, embora sem abandonar os compromissos de São Paulo, demorou-se quanto lhe foi possível na casa da irmã, tentando persuadi-la a entregar-lhe todo o espólio, considerando a indiferença que o sobrinho demonstrava com os valores que o pai lhe legara pelo direito natural. Descoroçoado pela resistência da genitora de Antônio Cândido, resolvera abandonar aqueles sítios, voltando ao próprio lar, jurando destorço contra aqueles obstinados idiotas, conforme os conceituava a Clemente. A ambição
é semelhante a um vapor letal que penetra e enlouquece os seus sequazes. Com as proximidades do Natal, havia expectativas de bonança no país. Desde que fora nomeado, em março passado, comandante das forças em operação na lutuosa guerra contra o Paraguai, o príncipe Gastão de Orleans, conde de O, genro do imperador, falava-se que as lutas logo cessariam. Com o crescente enfraquecimento das forças paraguaias, todos aguardavam que nos primeiros dias do ano entrante fosse decidido o esforço titânico para terminar com o sonho catastrófico de poder arbitrário acalentado pelo ditador Solano Lopes. As convocações de bravos moços e de corpos jovens para a hedionda máquina da guerra prosseguiam, e os apelos das autoridades se faziam veementes, como as consequentes ameaças de punição aos que faltassem com o dever e de se oferecerem em holocausto à pátria. Todos os sacrifícios eram pequenos para que se pusesse fim à trágica luta que já se alongava, lamentavelmente, com incalculáveis prejuízos na vida de parte a parte, especialmente dos cativos enviados ao campo de batalha em número crescente. A pouco e pouco o ritmo da fazenda foi tomando a normalidade. Acolitado pelo administrador, Antônio Cândido pôde manter os compromissos assumidos pelo genitor, e como o ano não fosse dos melhores, gerando dificuldades entre os cafeicultores do vale, que passavam por terrível crise, agravada dia a dia pelo desaparecimento das plantações que se transladavam para a área leste da província, conseguira desincumbir-se relativamente bem dos negócios em andamento na ocasião em que se dera o trágico desfecho da desencarnação do pai. Enquanto isso, nas repartições competentes tramitavam os documentos de legalização da herança vultuosa. A princípio, por ocasião do retorno ao lar, o jovem estudante não tivera interesse em apertar os laços com o descendente dos espanhóis. A enfermidade que logo o acometera impediu que Bernardo solicitasse permissão para mudar-se, tentando triunfar noutros sítios. Era como se sentisse impossibilitado de tomar uma decisão, sabedor como era do estado do atual patrão, a quem o médico proibira experimentar emoções fortes que lhe podiam ser fatais. Assim, resolvera esperar a oportunidade que lhe parecesse proveitosa para afastar-se da herdade, que já não era a mesma desde que partira para o mundo da morte o senhor Aragão. Já disse que Bernardo era de compleição robusta, taurina e vigoroso, olhar penetrante e estatura mediana. Mais alto, representava bem a raça originada da Andaluzia. Moreno, desempenado, era um guapo muchacho, atraente e agradável, conquanto as reações bruscas de que se dava mostras, revelando desconfiança bem pronunciada a respeito dos que o cercavam. Tinha, porém, maneiras cativantes e gestos delicados, apesar de não ter recebido educação refinada, ora bem educação quase nenhuma. Seus pais haviam emigrado da pátria natal e consorciaram-se no Brasil ali mesmo, no Vale do Paraíba, nos dias gloriosos do café, empregando-se como colonos na propriedade da família Aragão, quando começava a prosperidade dos sítios. Logo depois do nascimento do Nino, por uma feliz coincidência, a casa grande se enchia de júbilo com a chegada do primogênio, ensejando incomparável alegria ao coronel, que esperava fazer do filho um homem cobiçoso e dominador. Por ironia do destino, o descendente dos Aragão e Souza parecia enfermo desde o berço, apresentando problemas graves do aparelho respiratório e dos quais nunca se libertaria. Era tímido e de caráter pusilânime. Medroso, parecia sentir estranha perseguição que lhe empanava a tela mental, como se sofrendo contínuo pesadelo interior que o martirizava. Afligia a mãe e revoltava o pai, que se via frustrado na ambição dominadora.
Os meninos, conquanto a condição social diferentes, cresceram juntos, brincando os mesmos folguedos e atraídos por muito diversa preferência. Enquanto a família Aragão contratara preceptores para a educação e instrução do filho, o espanholito, como ficara apelidado Bernardo, fora conduzido à faina rude do solo, o que lhe engendrara desconhecida antipatia pelo amigo, rebelando-se interior e quase inconscientemente pela diferença da sorte. Na ignorância infantil, como depois na juvenil, não podia compreender por que ele deveria trabalhar em tarefas grosseiras, enquanto o outro, o filho do patrão, tinha acesso ao conforto, aos livros e a servos. Aliás, não lhe aprazia muito estudar, conquanto pela mente enternecida dos pais passasse alguma vez a ideia de ver o filho cursando uma escola. Desejo que logo se desvaneceu ante a necessidade da luta pela sobrevivência. Bernardo afeiçoou-se então aos labores fortes: montaria, trabalho da terra, construções, derrubadas nas serras, desenvolvendo o corpo e curtindo o espírito na aspereza e tornando-se azedo. Estranha afinidade o ligava ao patrão, por quem passou a nutrir singular afeição, a razão em que se distanciava o amigo juvenil, evitando o quanto lhe permitia as possibilidades, sem trair suspeitas para poupar-se ao desagrado do senhor. Antônio Cândido, sofredor, sempre asfixiado pela pertinaz enfermidade do sistema respiratório, tinha unhas arroxeadas, olhar assustado, fraco. Sim, era de constituição orgânica débil, atingindo a idade adulta com as características do homem cansado, triste, marcado por imensa melancolia, como se tudo resultasse de um remordimento interior inexplicável, que dificilmente o deixava sorrir. Evadira-se, pois, por meio dos estudos, e pudera, desse modo, fugir às limitações físicas pela imaginação, percorrendo a literatura da época com avidez, desfaimado de paz e de beleza. Enquanto o amigo era ardente e apaixonado, despertando emoções violentas nas moçoilas da região, que o caçavam seguidamente, espalhando sorrateiras e hábeis armadilhas, das quais sempre escapava ele. O filho do Senhor parecia evitar a explosão do amor. Também não possuía aquelas atrações externas que provocam as paixões imediatas. De olhos grandes, algo fora das órbitas, e testa larga, revelando contínua palidez, ombros arqueados e ofegante, caminhava com passo lento. Conquanto tivesse o rosto anguloso e o nariz aquilino, um tanto grande, conseguia inspirar afeição tranquila. Esta amizade que os corações sofridos produzem nas almas sensíveis e nobres. Não é que não sentisse o amor cantar na alma. Em Coimbra, deixara-se tocar profundamente por uma jovem de beleza trigueira e sedutora, Catarina Maria, que tivera ocasião de conhecer na Quinta das Lágrimas, local doce e tristemente evocativo da desdita de Inês de Castro, nas cercanias do cantante Mondego, sempre sonolento e largo, a lamber os veneráveis chopes que se multiplicam naquele clima temperado e úmido da região. Fora queimado pelo olhar ardente da moça, que ora o espiaçava, ora o desprezava com um jeito todo especial. Mesmo arrebatado, não se encorajara a dirigir-lhe a palavra. Eram aqueles os dias da conversa amorosa por meio das flores, e ele, ávido de esperança, chegara mesmo a aprender a identificar os sentimentos pelos jogos florais. Informara-se onde residia a sua diva, porém manteve o segredo da sua cobiça amorosa, entre os tristes e solitários anseios do coração dorido, castigado pelos estranhos presságios da amargura íntima. Retornando ao lar e experimentando a agrura da tragédia paterna, aumentou-se-lhe a tristeza a se transformar em profundo sulco na face e dor no coração. Do que adiantam as posses, pensava,
quando escasseia a paz? A verdade é que o jovem resgatava os débitos rudes da vida anterior em que subestimara os direitos alheios e espoliara os incautos que se lhe fizeram vítimas inermes. A justiça alcançava agora, na rota do necessário e inadiável ressarcimento, aprendendo nas limitações e traumas interiores a valorizar as bênçãos da vida, acumulando os tesouros inalienáveis da compaixão, do respeito ao próximo, da construção do bem. Por tudo isso, fizera-se paladino interior da causa dos negros. Estimulado pela generosa lei do imperador, que concedera liberdade aos seus escravos, planejava fazer-se pioneiro na região, arrancando as cadeias escravizantes dos homens, oferecendo-lhe a oportunidade de ganhar o pão em luta igual, com dignidade em regime de liberdade. Esse desejo de que participava também a genitora parecia lenificar-lhe as dores silenciosas que curtia continuamente. O plano, no entanto, deveria ser estabelecido em bases de realidade, para não destruir a economia da casa, predispondo-se à inimizade dos demais fazendeiros locais, que o acusavam de estimular a rebelião dos cativos com impossíveis concessões. Bernardo, em contrapartida, tinha repulsa pelos submissos e infelizes cativos. Neles identificava a fraqueza, a submissão, a inferioridade que o seu caráter vigoroso detestava. A ideia de que o novo amo poderia libertar o que considerava uma caterva revoltava-se e sentia não poder vê-los em igualdade de condições com os animais como os tratava. Zé Francisco, à sua vez, o capataz, não conseguia sequer imaginar ver-se constrangido a lidar com os negros em regime de convivência igual, preferindo antes perder a renda do emprego e a nivelar-se aquela gente. Surdo ódio começou a desenvolver-se nos escravocratas, e ondas de informações malsãs tomaram curso, gerando um clima desagradável e ameaçador contra o jovem herdeiro. Em compensação, o devotamento dos infelizes redobrava em gestos de carinho e zelo, assistindo a ama envolvendo o patrão. Para diminuir o luto e a apreensão crescente na herdade, resolveu o jovem proprietário convidar o padre Sigisfredo para celebrar a missa do galo, no adro fronteiriço à capela, convidando amigos e latifundiários outros do vale, de modo a apagar as sombras demoradas que cercavam o lar, por ocasião do Natal que se avizinhava. É bem verdade que muitos acreditavam ser ainda muito recente a data da desencarnação do genitor, ao mesmo tempo que concordavam com as possibilidades de resultados confortadores para todos. Desse modo, o sacerdote foi convidado pessoalmente por Antônio Cândido, que lhe revelou o plano de homenagear também a memória do pai por meio da libertação de 5 dos mais velhos cativos na noite evocativa do nascimento de Jesus, iniciando por esse meio o programa de libertação paulatina. Ensejaria também aos recém-libertos a oportunidade de continuarem na propriedade, trabalhando a soldo ou facultando-lhe dar às vidas o destino que lhe aprovesse. Falo-ia na por vindoura oportunidade, esperando que o sacerdote, no sermão, abordasse o problema sobre o ângulo da fé cristã, que a todos faz irmãos, consoante a própria lição viva e inconfundível do Cristo. Concertados os pormenores da solenidade religiosa e da recepção fraterna aos amigos e demais proprietários, o jovem passou a aguardar com ansiedade um momento de tão grande significação para a sua vida, momento com que desde há muito sonhava, passando a participar ativamente da campanha libertadora que logo mais engrandeceria sua pátria, extirpando a chaga ulcerada e danosa da escravidão humana. Nesses comenos, quase às vésperas do Natal, Bernardo solicitou e conseguiu uma entrevista com o patrão. Desejava pedir-lhe dispensa e permissão para afastar-se.
foi imediatamente trazido à presença de Antônio Cândido, que o recebeu afetuosamente sob as emoções de expectativa feliz que vinha acalentando com sofreguidão. É verdade do que estou informado, começou o patrão, quanto ao desejo de abandonar-nos? Sim, meu amo, retrucou o espanholito. Desde a morte do vosso pai, tragédia que tive a desventura de ver e sofrer na carne e na alma, que esses sítios me atormentam. Como não ignorais, sempre devotei ao vosso genitor uma afeição e respeito muito grandes. A partida dele, desse para outro mundo, esfacelou-me a vida. Nem mesmo quando meu pai sucumbiu sob o peso de uma árvore, na derrubada da serra, sofri tanto. Assim, pretendemos mudar-nos. Minha mãe e eu tentaremos a sorte no leste. Colhido de surpresa, e diante daquele moço simpático e viril, Antônio Cândido, sem poder compreender o que se passava no seu íntimo, foi envolvido em dulcídio magnetismo e teve os olhos orvalhados de lágrimas. Não saberia dizer se eram de amizade pelo companheiro, se emoção originada no desejo de ajudá-lo na conjuntura, se da gratidão pela sua devoção, de todos conhecida, para o extinto, se nascida dos refolhos da alma, evocando longínquos acontecimentos que o tempo não conseguira apagar. Levantou-se, enlaçou delicadamente os ombros fortes do colono e fê-lo sentar-se. Podia-se ouvir-lhe os stertores brônquios e a penosa respiração entrecortada pela boca sempre entreaberta. Enquanto se sensibilizava, o amigo sentia singular repulsa, e dali não se evadiu pelo respeito à circunstância imposta à sua condição social. Outro temperamento, porém, reagiria sem dúvida de maneira muito diversa com o tesouro da compaixão. Amigo, falou pausado o filho do coronel Aragão, não sou e nunca serei amo de qualquer pessoa, especialmente de um companheiro dos dias da minha infância. A posse é apenas circunstancial. Hoje em minhas mãos, amanhã nas tuas, mais tarde. Ninguém detém a aurora ou o poder. Os recursos passam, a vida transita. Não nasci, reconheço para esta vida. Tenho planos para o futuro e nos meus planos ocupas um papel relevante, seja pelos motivos que tu mesmo enunciaste, o da tua afeição ao meu pai e da tua assistência a ele, seja pela confiança que sempre me inspiraste. Nasceste para dominar, e só mesmo o destino explica essa diferença de sorte entre mim e ti. Se assim és, eu sigo marchando sob espessas sombras e dores íntimas, ansiando por outros labores, acalentando diferentes ambições. Amo também a vida, sim, mas apiedo-me dos que sofrem e não me posso permitir a severidade ou aspereza para com ninguém. Não sei mandar ou dirigir ou impor. Sem que pudesse perceber, aquele era o momento culminante da vida de ambos. Do mundo espiritual, a nobre duquesa, que nunca deixara de assistir os tutelados da dama, promovera a entrevista e agora inspirava o antigo sobrinho diante do esposo do passado. Os acontecimentos obedecem invariavelmente a cuidadosa planificação, de modo a atingir os objetivos superiores da vida. O homem, porém, desatento, não se permite sintonizar com os fatos e as leis avançadas precipite, irresponsável e deixando-se arrastar pelo volume das coisas que o absorvem e terminam por dominá-lo, quase sempre destruindo-lhe as mais caras expressões da vida. A veneranda matrona, que esperava o ensejo fazer que a justiça divina se realizasse sublime naquelas párias em redenção, utilizava-se agora dos canais da inspiração do sobrinho, mais dúcteis graças ao patrimônio das lágrimas vertidas e das dores experimentadas, para atingir o espírito do companheiro revoltado e cultivador do ódio implacável, que a reencarnação não conseguira de todo apagar ou desviar. Assim a conversação teve curso. Tu sabes, continuou Antônio Cândido,
que as condições climáticas desta região nunca me fizeram bem. Sinto-me morrer paulatinamente sob asfixia inominável. Minhas noites são longas e cansativas. Desse modo, aqui não posso continuar por muito tempo. Minha veneranda mãe, desde os lutuosos acontecimentos que a prostraram ao leito, não é mais a mesma. Vive sob o peso das amargas recordações e se extingue como uma chama que consome um combustível que não se renova. Tenho pensado. A voz do moço fez-se mais pausada, revolvendo as sombras das paisagens íntimas, profundamente fincadas nas raízes do pretérito. Passou a experimentar visível mal-estar. Muito lívido, inspirava compaixão. A entidade desencarnada aplicou-lhe recursos revigorantes nos centros espirituais, ajudando de modo que pudesse concretizar em palavras e depois em atos os projetos acalentados no início das meditações. Bernardo, no entanto, ante o quadro confrangedor, refletia: o fraco é forte pelo poder econômico e ali estertora, enquanto eu, que sou forte e galopo visões de domínio, me vejo constrangido a lutar e sofrer para as migalhas do pão e do teto. Surdamente, a cólera passou a minar-lhe os sentimentos, desfechando dardos de ressentimento injustificáveis. Certamente reacendiam no espírito as velhas chamas do ódio vigoroso e detestável. Fora do recinto, anoitecia lentamente e as sombras dominavam a sala, ouvindo-se as onomatopeias que acompanhavam as trevas após o entardecer. O crice dos grilos, das cigarras que se rebentarem a todas a mil vozes da natureza. Quase silhuetas na escuridão dominadora, os dois moços ali definiam o futuro espiritual sem o saberem. A velha e ampla sala, rasgada pelos largos janelões, espiava pela varanda agradável o verdor do capinzal e do canavial, desaparecendo nas fantasmagóricas composição do arvoredo e dos morros distantes mergulhados na noite. A senhora Marcionilha subitamente penetrou o cômodo conduzindo o brilhante candeeiro de pé em cristal e colocou-o sobre a mesa trabalhada em verniz, recoberta com ampla toalha branca de linho. A luz clareou o rosto dos dois interlocutores em silêncio momentâneo e os dois miraram-se, colhidos pela surpresa. Na pausa natural da conversação e na penumbra, tinham-se distanciado pela imaginação por ignotas evocações. Acolhidos pela luz, se interrogaram no mistério dos silêncios mentais, onde se haviam encontrado antes, de onde chegaram e por quê? A diligente servidora, sempre pontual, informou: menino Cândido, quando deseja, o jantar poderá ser servido. Mais tarde, minha Aunélia, retrucou o moço, e voltando-se para o companheiro, como se despertasse de sonolento estado d'alma, prosseguiu: tenho pensado em tornar-te o capataz da nossa casa. Mas, senhor, e como ficará Zé Francisco, que tem sido zeloso e fiel? Não desejo. Ora, não te preocupes com ele. Reservo-lhe uma boa empresa à frente do engenho de açúcar. Lentamente modificaremos as culturas em nossa propriedade, dando preferência aos canaviais no momento mais rendoso, a exemplo de outros senhores das redondezas. Reconheço que é bondade de vossa parte, no entanto, não me encontro capacitado para a posição. És jovem e os jovens aprendem rapidamente. Tens força e és ambicioso. O mundo pertence aos fortes, aos lutadores, e deseja ofertar-te a oportunidade. É como se reconhecesse dever-te algo em desejo, resgatar, transladar-nos-íamos, mamãe e eu, para São Paulo, onde eu iria cursar a Academia de Direito, e aqui seriam as nossas pessoas, dando-nos conta com a frequência necessária dos resultados da tua administração. Lá na cidade, além dos estudos, eu cuidaria pessoalmente da colocação dos nossos produtos, poderia até mesmo abrir um escritório. O meu desejo real, porém, é demandar a corte, posteriormente lá estabelecer-me. Cobiço integrar-me no movimento abolicionista e espero ser os primeiros a libertar os nossos cativos.
Pois é um grave erro, patrão, arremetou, quase descontrolado. Além do ódio que sereis vítima, cavarieis a vossa ruína com as próprias mãos. E que fariam esses miseráveis? Negro nasceu para... Calma, Bernardo. Não pode ser extremista a esse ponto. Como se pode odiar o próximo por uma questão de cor da pele? Qual a diferença entre qualquer um deles e outro homem? Somente na pigmentação se percebe a diversidade. Não sejas assim, não odeies, são nossos irmãos. Perdão, patrão. Estava ofegante, as narinas arfantes, os lábios grossos afinados, num ricto na face pálida. Odeio-os e os desprezo. Não são meus irmãos. Aprendi com vosso pai a detestá-los. Bem dizia o coronel que o filho que tinha era um poeta, um sonhador. As palavras poeta e sonhador foram pronunciadas com pejo, desagrado, ironicamente. Antônio Cândido fitou-o de frente, tentando penetrar na cidadela daquele caráter duro, antevendo as possíveis consequências de conceder-lhes poderes sobre as vidas escravizadas, e prosseguiu espiaçando. Pretendo neste Natal, disse, esperando a reação, conforme concertei com o padre Sigisfredo, uma homenagem ao Redentor da humanidade. Libertar 5 negros velhos, retirando deles a hedionda canga da maldição. É arrematada loucura, revidou o empregado. Preparai-vos para sofrer muitos infortúnios. Estou cientificado de que alguns donos de terras vizinhas pretendem tomar a justiça nas mãos e manter atitudes contra vós, se arranjardes dificuldade, colocando-vos na defesa dessa ralé, senhor. Senhor Epitácio ameaçou? Interrogou o inquieto Antônio Cândido. Ameaçou mandar atear fogo no canavial novo, respondeu a meia voz. Pois se ele o fizer, chamá-lo-ei a responsabilidade. Não descoçarei enquanto não tiver punido, mesmo que para tanto seja necessário recorrer ao próprio imperador. E acalmando-se, deixemos esses problemas para o momento próprio. Aceita minha proposta ou ainda pretendes deixar esta casa, que foi e tem sido seu verdadeiro lar? Ainda não tiveste patrão, porque amigos, e não te posso afiançar que o mesmo ocorra noutros lugares. A tua mãe tem sido amiga da minha, e o teu lar nunca experimentou qualquer dificuldade que não fosse suprida. O meu pai jamais ocultou sua preferência por ti, mesmo diante de mim. A duquesa desencarnada cercou-se do rebelde e envolvendo internas vibrações. Sem poder identificar o que experimentava, subitamente sensibilizado, passou a sentir imensa saudade do protetor. Abaixando a cabeça, comovido, assentiu. Prometo aqui ficar e respeitar as vossas ordens, mantendo lealdade e dedicação. Bravos! Explodiu Antônio Cândido, levando-se e aplicando gentil palmada no ombro do amigo. Mamãe será informada da nossa conversação e sei que participará do nosso júbilo. Avançando na direção do corredor, ordenou o idealista. Minha Unília, pode servir o jantar. A senhora apressou-se acompanhada de uma serva. Coloque um prato a mais, disse o amo, para Bernardo que fará a refeição conosco. Senhor, eu deverei. Não discutamos, faça-me à vontade, redarguiu. A prestimosa servidora doméstica meneou a cabeça em desagrado, enfadada e dirigindo-se ao interior saiu a reclamar a meia voz. No alto, as estrelas brilhantes e embaixo o rio preguiçoso, seguindo o curso lento, moroso e persistente, e a trama dos destinos desenvolvendo-se inevitável.